Olá, meus amigos e irmãos do grupo de estudos Espírita Saint-Germain. Estamos iniciando o nosso estudo dessa tarde para a conclusão nossas reflexões sobre sexualidade, o poder criador do espírito. Antes de começarmos o nosso estudo de hoje, é bom a gente considerar sempre, em todas as situações, em todas as circunstâncias, que somos todos espíritos em processo de evolução. E nesse processo nós vamos adquirindo conhecimentos em todas as áreas, em todos os campos da nossa existência. Então nós estamos desenvolvendo o Cristo interno, o reino de Deus que está dentro de nós. E nesses institutos, evolutivos, nós vamos vivendo várias experiências, que nós não podemos ficar detidos numa experiência só. É preciso que a gente cresça, amadureça em todas as experiências, para que a gente possa realmente fazer uso do tempo de conformidade com o que deve ser. Então, o tempo ele é uma proposta de Deus. Quando ele cria o espaço-tempo, ele cria uma proposta para que seus filhos evoluam, aconchegados num tempo dentro do espaço, mas os filhos têm também que fazer por onde, estabelecer que esse crescimento seja produtivo, seja crescente, e não ficar preso em algumas situações. Por exemplo, em algumas pequenas poças. Ele tem que, como a água fluindo, sem criar poças. E um desses crescimentos é o crescimento da sexualidade, que muitas vezes nós estamos... muitas pessoas se perdem e ficam presas nessas poças ao longo da sua evolução. A pessoa pode evoluir muito intelectualmente, pode aprender muita coisa, mas ficar preso a desses pequenos lagos, que não consegue sair dali, porque cria um círculo vicioso, cria um redemoinho que ele não consegue sair dali. E como o sexo é uma potência da alma, uma das grandes potências da alma, ele precisa ser bem direcionado, ser bem dirigido, que não entra aqui conotação de estarmos comentando sobre cada um, como que cada um pratica a sexualidade. Não é esse o nosso intento. O nosso intento é estudar, junto com o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita, como que deveria ser a melhor maneira de ser utilizada essa potência para que cada vez mais a gente evolua dentro dos preceitos que Deus estabeleceu, certo? Então, essa é a dinâmica do estudo do sexo. No nosso estudo anterior, nós frisamos bem qual é o significado da palavra sexo, que ela vem do latim, que significa secare ou secare, que quer dizer dividir, partir, cortar. Por quê? Porque antes, nos primórdios da evolução, nós éramos animais, fomos animais com a não separação do sexo. Então, a gente não tinha reprodução sexuada, era assexuada, porque nós mesmos nos resolvíamos nessa reprodução. Aí nós vamos estudar isso no curso do Evolução em Dois Mundos, está bem explícito lá pelo André Luiz como é que isso era organizado, como é que era feito. Depois veio essa partida das duas potências, que é o que nós chamamos de masculino e feminino. Tem yin e yang, enfim, tem várias denominações aí. Daí veio então essa divisão, veio esse partir, esse cortar. Então, a partir dali, você tem dois polos, um polo masculino, um polo feminino, mas dentro do mesmo espírito. Ou seja, então, o mesmo espírito vivendo essas experiências, tanto no polo masculino quanto no polo feminino. Então, várias vezes, por várias encarnações, ele vai viver essa experiência no polo masculino, e várias
no polo feminino e vai alternando até que um dia isso se junta de novo e ele passa a ser um, né? Já aí num outro processo de aplicação dessa potência que nós chamamos de sexual, né? Que é a potência da divisão, se a gente for analisar bem pela etimologia da palavra. Depois ele não precisa mais, ele passa a ser uma potência única. O grande problema está em nos ajustarmos enquanto divisão, enquanto polo masculino e polo feminino. Porque o que vai acontecer é que o polo masculino vai procurar o polo feminino e vice-versa. E essa busca de um polo pelo outro é que vão suceder aí a reprodução das espécies, né? Ou trocas de energias, sabe? É o que vai acontecer nessa busca de um polo pelo outro, aí representado em dois espíritos. Então, um espírito está com o polo masculino dele em evidência e o outro espírito com o polo feminino em evidência. Estamos colocando nesse sentido, de homem e mulher, né? Sem nenhuma conotação de homossexualismo, nada disso. Estamos colocando como os polos masculino e feminino. Aí o que acontece? Nessa busca, né, do masculino pelo feminino e vice-versa, vão acontecer, então, ou reprodução ou uma troca de qualidades. O prazer gerado nessa busca e pelo ato é um prazer mínimo, segundo os espíritos, tendo-se em relação o grande prazer que é desse espírito lá no futuro, exercendo a sua potência plena, de masculino e feminino fundidos. Então eles chegam mesmo a dizer que o prazer que se sente num ato sexual aqui no plano físico é um prazer bem pequeno, muito pequeno, e ainda dizem assim, por causa disso, desse pequeno prazer, muitas pessoas ficam presas séculos, milênios, nessas poças criadas por eles. Então, o nosso estudo, o que ele pretende fazer? Ele pretende passar a orientação de como melhor atuar para que a gente prossiga em paz, prossiga com calma, prossiga dentro da nossa evolução sem essa solução de continuidade, que vamos embora, que a gente vá caminhando sempre, né? E buscando sempre os planos superiores, os planos das excelências. Muito bem. Então, quando há essa participação do masculino com o feminino, ou de um com o outro, né, que vai gerar esse prazer, essa troca de energias, isso tem que ser de maneira muito nobre, de maneira muito gratificante para ambos. Então, a possibilidade melhor para que isso aconteça, e é claro, minha gente, que cada um tem o seu direito de escolha, né, de como vai agir, como vai atuar. Nós não estamos aqui entrando nesse detalhe. O que a gente está falando é o contexto dessa situação chamada sexo. Nós estamos falando neste contexto. Então, o que vai acontecer ali é que eles devem compensar essas frequências. Então, por exemplo, vamos imaginar duas pessoas se unem para um ato sexual. Ao término do ato sexual, eles têm que estar tão plenos, tão amigos, tão se querendo, né, como amigos e como espíritos afins, de quando começou o ato. Porque às vezes a pessoa começa com muita efusão, né, o ato, e quando termina ele está completamente desorientado, não está feliz, parece que não foi bom, enfim. Então, porque não houve uma compensação vibratória? É isso que a espiritualidade nos coloca. Então você tem o sexo causal, né, que é aquele que causa essa harmonia, essa plenitude, e o casual, que mais ou menos não vai gerar muito, porque ele é um processo apenas bem superficial. Um olha para o outro, se encanta com o corpo do outro, e ali eles vão achar que vale a pena, né, se possuírem sem uma adequação a essas leis de Deus, as leis naturais de Deus, da compensação vibratória. Nós estamos ainda iniciando nos estudos de compensações vibratórias, muito embora o Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, já tenha dito isso.
Mas como às vezes a gente lê esses livros e não, assim, não reflete no que está lendo, é bem possível que isso passe batido. Mas até então, até antes dessas informações de frequências que agora a física quântica está nos trazendo, né? Então, muito antes disso, não se tinha essa orientação que eu tenho que compensar vibrações, sabe? Que eu vou encontrar com a pessoa, que eu vou ter um ato sexual com essa pessoa. Eu não estou pensando em compensar vibrações, eu estou pensando, às vezes, só em usufruir do momento. Só que não funciona dessa maneira. Isso é preciso que a gente deixe bem claro. Não funciona assim. Isso é contra a lei de Deus. Porque se existe a felicidade de você seguir a lei, existe uma mórbida felicidade de você ser contraventor da lei. É a mórbida felicidade da contravenção. Se você observar aqueles que fazem a contravenção, eles são felizes, se sentem bem fazendo contravenção, se sentem máximo, né? Se sentem potentes e tudo, mas na verdade é algo muito mórbido que pode e vão gerar consequências desastrosas, tá? Então, como nós já conversamos isso na semana passada, na outra live, hoje nós vamos avançar um pouquinho em relação a comportamentos, certo? Nós vamos comentar aqui sobre três em relação à sexualidade, tá? Então já falamos, né, que a palavra é secare, né, que é dividir, né, dividir, que é partir, que é cortar, e você faz os dois polos acontecerem, tá? Bom, aí vamos pensar agora, já avançando no nosso estudo, na questão do adultério. Porque se falarmos traição, nós vamos abranger muito isso aí. Porque a traição, ela pode ser de outras coisas também. Pode ser trair um amigo, você pode trair uma ideologia, você pode trair qualquer coisa. Agora, adultério está bem implícito na questão da traição do relacionamento, no relacionamento, né? Então, o adultério é um desligar-se do compromisso. Então, é sempre assim, o adultério, você vai desligar daquele compromisso que você assumiu perante a outra pessoa. E às vezes perante a sociedade, perante a família, e você faz isso, aí depois você comete você descumpre isso. E muitas vezes a pessoa vai descumprir isso independente de se tem filhos, se tem filhas, né? Se tem uma família por trás. Ele simplesmente, por uma questão, né, de decisão, ele vai lá, ou ela vai lá e comete esse adultério. Ou seja, eu vou sair com outra pessoa, vou ficar com outra pessoa para um ato sexual que não é aquele com o qual eu assumi um compromisso. Aí a pessoa pode dizer assim, mas eu já não sinto mais nada por ele ou por ela, não tenho mais. Então, resolva isso antes. Jesus, porque, veja bem, este assunto ele é tão delicado e tão importante que Jesus falou sobre ele. Teve coisas que eram dos humanos, né, que Jesus não falou. Isso aí é de vocês, vocês resolvem. Eu estou falando de coisas divinas, as coisas humanas ficam por vocês. Mas essa sexualidade ela é tão divina que Jesus falou sobre ela, né? Então ele fala do adultério, né? Ele fala assim, aquele que comete o adultério, se ficar com outra pessoa, ele não falou ficar, né? Se tiver um outro relacionamento, a outra pessoa também é adúltera. Ou seja, a pessoa tá no relacionamento e comete um adultério. O parceiro ou a parceira neste adultério também é adúltero. Ou seja, tem a mesma penalização das leis divinas. Porque é a lei divina que vai penalizar isso. Então ele também é um adúltero, não é? E se aquela mulher casar com outra pessoa, ou a mulher ou o homem, o adulto, casar com outra pessoa, também o marido é adúltero. Jesus vai nesse ponto. Por quê? Uma reação em cadeia. Tudo começou com um erro. Um erro que foi puxando outros erros. Porque muitas vezes esses adultérios acontecem já premeditados, porque já estou gostando de outra pessoa, então eu vou fazer isso acontecer,
para poder ficar com a outra pessoa que já está de olho nessa possibilidade. Então, todo mundo está dentro da rede do adultério. Então veja que isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, logo nos primeiros versículos. Nós não estamos aqui colocando opinião pessoal, tá? Isso está lá no Evangelho. Então, se está no Evangelho e nós estamos estudando o Evangelho, é preciso que a gente analise isso com profundidade. Porque senão passa a ser toda a nossa opinião pessoal, certo? Então o adultério, minha gente, é algo muito, muito sério, é bom, porque vamos colocar que a pessoa então encontra o outro ou a outra e ele vai para um relacionamento, assume um relacionamento, aí tem essa questão se vai casar, se não vai casar, isso aí de cada um, sabe? O que a gente estuda dentro da doutrina espírita e dentro do Evangelho é que é sob um lar equilibrado, né, feliz, é que as relações se fortalecem. É isso que a gente estuda. Então você, eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada, eu saio, a gente transa e vou para casa. Bom, isso aí é opção de cada um, a gente não interfere. Isso nem Deus interfere, porque deu livre-arbítrio. Mas é preciso que a gente pegue o que os espíritos superiores falam, porque os espíritos superiores já passaram por essa nossa fase de indecisões, de incertezas, de inseguranças. Eles já sabem muito mais. Então é preciso ouvi-los. É o mestre que está falando para nós. Então eles dizem isso, né? Que sob um teto, um lar constituído, as relações se fortalecem. Certo? Aí você fala assim, mas tem tanta gente que casa e descasa. Bom, aí que nós vamos conversar agora. Olha só, nós vamos reencarnar e saímos do mundo espiritual com uma proposta reencarnatória. Provavelmente tem ali um relacionamento, tem um encontro desses mais contundentes, né, que vão dar para a gente um relacionamento mais plausível. Né? Bom, eu encontro essa pessoa então. E aí, vamos então assumir esse relacionamento. E passam os primeiros momentos, aquelas coisas todas. Depois vem a vida. Por quê? O que importa no relacionamento é eu precisar de você. É você ser importante para mim, independente de sexo. Então, se você é importante para mim, eu não preciso mais nada, eu tenho você comigo. Então, tem pessoas que no relacionamento passa aquele fogo do início, né? Aí ele não percebe essa necessidade do outro. Aí fala, nossa, já não me atende mais, eu já estou indo embora e tal, mas ele não percebe que aquela pessoa é que vai sustentá-lo emocionalmente. Então aí é o erro dele. Aí pode ser o erro. Existem casamentos acidentais, quer dizer, era um casamento que não estava previsto, mas houve um encontro, uma coisa assim, e aí casaram-se. Então assumam. Até pelo menos, a vida promover esse desencontro, se ela promover. Mas se não, assumam. Porque, olha, o outro não é objeto, e nem eu sou objeto dele. O outro é uma pessoa que é filho de Deus, é filha de Deus também. Sabe? Quando a gente estuda isso, meus amigos, isso não é questão de você estar querendo aqui colocar a sua opinião pessoal. Não, isso é a opinião da lógica. É tudo muito perfeito dentro da lei de Deus. E quando perguntaram para Jesus, né, se era possível dar carta de divórcio, né, que Moisés havia proibido, Jesus falou assim, olha, se não tiver jeito é melhor isso, mas, sempre tem um mais, isso não aconteceu no princípio. Ou seja, quando as pessoas estavam mais responsáveis pelas suas relações, pelas suas vidas. Então, uma vez assumido um processo, uma vez assumido um relacionamento, que seja fiel a esse relacionamento. Se você não quiser mais o relacionamento, cuide para saber como que você vai sair desse relacionamento. Se você vai deixar mágoas, feridas. Né? Porque quando nós relacionamos com uma pessoa em termos sexuais, as vibrações elas se cruzam e vão para a mente, porque o sexo está na mente, não está no corpo. Né? Então elas vão para a mente. E ali
elas ficam entrelaçadas. Quando um sai, né, o outro fica com a vibração daquele que saiu. E o que sai também leva a vibração. Então isso costuma perturbar. Porque vamos imaginar que o que saiu, ele saiu porque já estava com outra pessoa. Então ele já está juntando agora, mas outra frequência. Olha a confusão que isso acontece na mente. Então isso é questão de lógica, meus amigos, minhas amigas. Isso é uma questão de muita lógica. Não é? Então eu tô com relacionamento aqui, eu tenho frequências cruzando aqui. Aí eu saio desse relacionamento para um terceiro. Então eu vou pegar a frequência desse aqui. Então eu pego a frequência desse e tenho a frequência desse. Eu fico aqui no meio. Como é que eu fico nesse meio? Não é? Como é que fica? Se essa frequência daqui for de tristeza, pelo fato de ter saído, e a de cá for de aventura, eu estou em dois tipos de frequências muito perigosas. Muito perigosas. Então, o ato de abandonar um relacionamento, um compromisso, ele é um ato do livre-arbítrio. Né? Se ninguém aqui está dizendo para fazer ou para não fazer. A gente está colocando as consequências. Como, parafraseando Joana de Ângeles, quando ela fala, quando você for fazer alguma coisa, analisa primeiro as consequências daquilo que você resolveu fazer. Percebe? Então é uma questão de lógica. Agora, se você tiver uma coisa melhor, me fale, por favor, porque eu vejo dessa maneira, sabe? É esta a forma com que eu entendo esse estudo. Tá? Bom, saindo do adultério, que é um comportamento, vamos para um outro tipo de comportamento que é histórico também, que a gente precisa de estudar, né? Que é a questão da prostituição. Né? Prostituição totalmente ligada, né, ao sexo, e nós temos informações, né, que Jesus falou assim, também tem em Mateus, só que agora no capítulo 15, ele diz assim, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Certo? Prostituição não é uma planta dos céus. Não é. Então ela será arrancada. Ela vai ser arrancada primeiro individualmente, ou até coletivamente, e depois do mundo todo. A prostituição vai acabar. Então, porque não é uma planta de Deus. É uma coisa de homens, de humanos, né? Então, a prostituição ela teve o seu início nos primeiros dias da humanidade, pois os homens ainda não possuem os vícios, né? E as paixões. Então, com o desenvolvimento das paixões, é que vieram surgir os maus costumes no seio dos agrupamentos humanos. Nós estamos lendo André Luiz. Tá? Muito bem. Antes de Jesus já existia a prostituição, certo? Essa prostituição já existia, tanto assim que nós temos o caso da mulher adúltera, que Jesus ali fez aquele trabalho, né, com ela e não referendou a atitude dela, mas mostrou que não é, também não tem que ficar julgando ninguém, né? Então, a prostituição não era tolerada, mas existia. A religião não tolerava, mas a sociedade existia, né? Então, Emmanuel vai dizer o seguinte, ó, a prostituição que reúne em si homens e mulheres que se entregam às relações sexuais mediante paga, estabelecendo mercados afetivos. Ou seja, eu vou ganhar dinheiro utilizando o corpo. Agora, minha gente, pensando, né? Então você é o objeto permanente. Aí vem uma outra pergunta, será que eu sou mesmo o objeto? Porque eu estou usando o objeto? Ou será que eu não sou eu o objeto? Que o prostituto, a prostituta está me utilizando para ganhar o dinheiro dela. Então veja que é uma relação complicada, sabe, de não interferência de nada sublime. É um jogo comercial. É um jogo comercial que a pessoa se entrega a ele de uma maneira assim, completamente desprevenida, como crianças espirituais, entregando a brincar com fogo. Né? A mulher, a grande vítima, né? Os sexo dos primórdios, a mulher, a grande vítima, o mercado organizado dos prazeres sexuais foi uma promoção originariamente das mulheres, mas também pelos homens.
não só pelas mulheres, pelos homens que sustentavam aquilo, né? Que criavam os prostíbulos e que faziam tudo isso, né? Então, hoje tem os bordéis autorizados, a lei autoriza isso, né? Existem, né, sites hoje especializados que a sociedade também aceita sem problema nenhum. Então, gente, a prostituição, o que, que ela faz? Ela pega a energia maravilhosa, né, que é a energia do sexo, e faz disso um jogo comercial. Ora, o que está previsto para o futuro? É que as pessoas, no mundo de regeneração, é que as pessoas tenham esse contato uns com os outros pela afetividade real, leal, pela afetividade de um ajudar o outro a se promover. Então, como é que eu vou buscar um prostituto ou uma prostituta? O que eu estou fazendo comigo e com ele e com a sociedade? Não vou nem dizer mais de energias sexuais que usam, porque já conversamos muito sobre isso. Vamos conversar agora no sentido mais do indivíduo, do ser humano. Então, quando a pessoa busca uma prostituta, né, e hoje a gente tem uma coisa, não é só hoje, mas sempre teve mais essa tal prostituição infantil, né, prostituição de adolescentes, porque a pessoa que busca esse tipo de relação, ele acha que o corpo de uma adolescente é mais puro, não sei o quê, é mais isso, mais aquilo, mas no fundo é prostituição. Né? E tem adolescentes que aceitam isso com tranquilidade, porque não conhecem o que é um conjunto energético da relação sexual. Mesmo que ela tenha técnicas para não participar emocionalmente, mas ela está recebendo frequências do outro. E você observa que geralmente as pessoas que entram nesse nível de convívios, eles acabam se envolvendo com bebidas, né, com drogas. Por quê? Para abafar da consciência deles aquele ato que eles também repugnam. Por quê? Porque são espíritos milenares, que já provavelmente viveram aí, né, como damas, como os cavalheiros, e de repente, numa quebrada daquela, entra nesse campo. Ah, mas eu não tinha o que fazer, eu não tinha o que comer. Meu amigo, Deus não vai deixar você sozinho ou sozinha. Ele vai te sustentar de alguma maneira. Então a prostituição é terrível para quem aceita de ser, né, o elemento a ser prostituído, e é terrível para quem é o elemento que faz a prostituição, o prostituidor. Ele também é tão responsável quanto, muito responsável. Nós temos que analisar, minha gente, que tudo bem que nós temos o livre-arbítrio para fazermos o que bem entendermos. Excelente, nós temos o livre-arbítrio, mas é que tem pensar também que eu tenho responsabilidade pelo uso dele. Então, o sexo não é para não é para brincar. Sexo é para uma atividade nobre, ou da procriação, ou da troca de qualidades nobres. Fora disso, corre-se muito risco. Muito risco. Daí que tem que ser feito esse estudo. Daí que tem que ser colocada essa informação para a sociedade. Porque a sociedade não está querendo saber de consequências, não. Então, não. Tem pessoas aí, minha gente, que fazem coisas absurdas, mas absurdas. Estou nem preocupado com o que vai acontecer. Para elas importa que o agora, o prazer do momento. Olha que nós precisamos muito de estar atentos a isso, né? Então, alugar um corpo ou deixar, né, colocar o seu corpo de aluguel é um desrespeito às leis naturais. Nós vamos estudar no Evolução em Dois Mundos. Por isso que eu convido a todos vocês para estudar o Evolução em Dois Mundos. Se não for conosco, não tem problema, você leia o livro. Sabe por quê? André Luiz, ele é tão divino, explicando como é que se formou um corpo físico.
partir dos milênios, 1,5 bilhão de anos, nós levamos para formar esse corpo que nós temos. Está lá escrito no Evolução em Dois Mundos. Então nós demoramos muito tempo com a ajuda de mentores de elevada hierarquia, que ficaram ali conosco, nos ajudando a formar toda a nossa instituição orgânica, toda. E agora nós temos essa instituição maravilhosa que é o corpo humano. Pode ainda ser um corpo animal, como se fala, que ainda tem reações animais, mas é um corpo humano que eu tenho que ter por ele todo o cuidado e todo o respeito. Então, se eu envolvo o meu corpo com bebidas, com drogas, com cigarros, né? com tabaco como um todo, com esse tipo de relacionamento, o que eu estou fazendo? Eu estou negando tudo aquilo que a espiritualidade fez por mim. E se eu sou a pessoa que vai usar o corpo do outro, eu também estou negando a formação do meu corpo. Porque ambos são prostitutos, minha gente. Todos dois são prostitutos. Não é só o homem. Jesus falou assim, atrás de uma prostituta, vem um prostituto. Pedro falava assim, Senhor, eu estou preocupado com uma coisa. O quê? Eu estou preocupado, Senhor, que vem muita meretriz aqui atrás do Senhor. Eu estou muito preocupado com o que a sociedade vai dizer. Olha, até Pedro teve esse receio. Por quê? Porque era complicado estabelecer aquela situação do Mestre Jesus estar cercado também de meretrizes, como eles falavam lá, de prostitutas. Olha, gente, muito sério isso. Está certo que Jesus salvou aquela prostituta. Não, prostituta não, aquela adúltera, né? Está certo que ele salvou ela. Mas ele falou com ela, não peque de novo, não volte a pecar, para que não te aconteça o pior. E aí, no final, ela acabou sendo uma pessoa extraordinária, né? Então, gente, adultério, prostituição, nada, não vai valer a pena, não. Isso dentro das leis de Deus, tá? Não existe em escritura nenhuma, nem dos Vedas, Panishads, Bhagavad Gita, né? Nos escritos de Zaratustra, nos escritos de Buda, nos filósofos socráticos, ou pré-socráticos, no Alcorão, na Bíblia, nos escritos de Martinho Lutero, né, dos seguidores de Lutero, na doutrina espírita, nada, em lugar nenhum, aplaude adultério e prostituição. Em lugar nenhum. Você vê um aplauso a isso. Pelo contrário, sempre dizendo não cometam isso. Então nós não podemos assim, achar que é uma opinião pessoal, não. Isso é uma opinião que está dentro dos grandes livros clássicos, né? Dos trabalhos clássicos da nossa humanidade. Está escrito isso. Então nós que somos pessoas que estamos tentando seguir o Evangelho, estamos tentando, né? Porque é difícil, você sabe que é. E se fosse fácil, todo mundo ia, né? Mas não é. Então, é difícil. Então, o que nós devemos fazer? Começar a analisar isso. Sabe, às vezes tem aquela questão pessoal. Não, eu penso que é assim, eu acho que é assim. Amigo, ótimo, você vai fazer o que você achar que seja interessante. Mas observe que o achismo é uma prova de incerteza. Porque se eu acho, eu não tenho certeza. Percebe? Por isso que tem que ser analisado. Muito analisado. Muito analisado. Ontem eu fui no mercado e o rapaz falou comigo assim, mercadinho, né? Ó, chegou uma goiabada que eu que fiz, lá da roça, feita no fogão de lenha. Vocês já comeram goiabada no fogão de lenha, minha gente? Senão, não façam essa tristeza, porque vocês vão querer só comer goiabada de fogão de lenha. Aí ele falou comigo assim, leva, uma barrinha assim. Eu falei, não posso. Doce para mim eu evito, porque eu vou comer essa barra todinha. Então tem hora que você tem que ver aquilo que é bom, que você acha que é gostoso, e tem que falar não.
pela tua saúde, ou física ou espiritual. Essa famosa renúncia, sei lá se eu posso dizer de renúncia, mas esse é bom senso, não dá, né? E aí vem, antes eu vou ler aqui, tem uma pergunta, né? Trabalho na prostituição. Preciso parar. Percebi o quanto estou me fazendo mal. Se parar agora tem jeito? Já danifiquei minha encarnação? Não, de jeito nenhum. Olha, eu não sei se você é homem ou mulher, eu vou dizer para você. Jesus não quer saber o que nós fizemos ontem. Ele quer saber o que nós vamos fazer a partir de agora. Entendeu? Porque o momento é agora, é esse agora. Não é nem o passado nem o futuro. O momento é o agora. Então, se você quer, nossa, você está com a sua encarnação encaminhada para ser organizada. Eu vou continuar aqui falando dessas pessoas que eram prostitutas, que chegaram para Jesus, né? E Jesus então foi dizendo, não, Pedro, não é assim. Essas pessoas precisam parar. Vou contar para você, você que está falando essa pergunta, eu vou te contar um caso do Chico Xavier. Talvez vai te ajudar muito, muito, muito. Olha só. Engraçado que eu li esse caso hoje, eu nem sei por que eu li, acho que agora entendi por quê. Veja você, Chico Xavier, uma certa feita, ele estava andando lá na rua e ele encontrou um homem cego, todo doente, todo machucado, jogado lá no rua, ninguém dava atenção para ele. Ele pegou aquela pessoa e falou assim, o que eu faço? Eu levou para casa, né? Aí ele levou para casa aquela pessoa, chegando lá, ele tinha que cuidar da pessoa, só que ele tinha que trabalhar. Ele falou, como é que eu vou fazer? Ele botou um anúncio no jornal. Quem que puder ajudar, né, uma pessoa que está nessas situações e tal, que tal. Aí apareceram 2 prostitutas, 2. E falaram com ele assim, pois é, seu Chico, nós somos isso, se você não importar, a gente pode ajudar perfeitamente, minha irmã. Pode, vocês são muito úteis. Aí elas ficaram ajudando durante um mês e pouco, ajudando aquele senhor cego, mendigo, né? E enquanto o Chico trabalhava, depois o Chico voltava, elas iam, né, para o lugar delas. Aí quando terminou, que o moço ficou bom, tá tudo bem, agora já vai embora, então elas falaram assim, seu Chico, nós viemos aqui dizer para o senhor que nós paramos com a prostituição, estamos indo para Belo Horizonte, que é lá Pedro Leopoldo, é perto de Belo Horizonte, nós estamos indo para Belo Horizonte e vamos trabalhar. Aí uma foi trabalhar numa fábrica e a outra fez um curso de enfermagem. Gente, isso é lindo demais, cara. Isso é muito bonito. Então, todo mundo tem recuperação, todo mundo, basta querer. Porque a lei é a lei do progresso de todos nós, progresso ético-moral. Então, se você quer entrar na lei, vai em frente, mas vai em frente mesmo, que Deus está do seu lado, tá bom? Muita paz para ser. Tudo posso, mas nem tudo me convém. É isso aí, né, Débora? A gente tem que entender isso. Né? O Raul, boa tarde. Ô, Raul, que bom que você conseguiu entrar. Então vamos lá. Depois, Raul, você pega o que a gente já falou, tá? Vai ficar gravado. Bom, gente, então, tem os pensamentos. Tem pessoas que têm pensamentos, aqueles pensamentos vadios, né? Ele vive pensando em sexo. O tempo todo pensando em sexo. O tempo todo. Se ele entra na internet, ele entra para ver sites assim, né? Ver filmes pornográficos. A pessoa não desliga da questão do sexo. Por quê? Porque o sexo está na mente, não está no corpo. Né? Não está no corpo, está na mente. E aí o que acontece? Ele não consegue desligar disso aí. Então fica o tempo todo ligado em sexo. Né? Fica o tempo todo girando, né, em torno de sexo. Ora, isso é um perigo, porque isso pode levar à loucura. Tá? Por que leva à loucura? Porque daí a pouco esse inconsciente assume o consciente. E quando assume o consciente, ele fica louco. Nós acompanhamos um caso assim, minha gente. A pessoa ficou louca por causa de sexo. Olha, foi doloroso. Doloroso. Bom, se alguém fica com essa ideia fixa em sexo, tira disso. Gente, sexo é só um departamento da nossa evolução, só um. E não é tudo. Sabe, eu sei que é difícil, mas olha,
tem o recurso da terapia, né? Você pode fazer uma terapia, tem o recurso da prece, né? Recurso da água fluidificada, você pode fazer trabalhos, né? Com terapeutas holísticos que vão te oferecer florais para você sair desse campo, sabe? E gradativamente você vai se libertando disso. Com cuidado com o pensamento. E o Jesus falou que o adultério é cometido pelo pensamento. Então, a pessoa que fica com o pensamento fixo em sexo, ele está o tempo todo cometendo adultério. O tempo todo. Por quê? Porque geralmente ele está pensando em alguém que tem algum tipo de compromisso. Né? Porque se a pessoa, digamos, for livre, ele procura essa pessoa. Mas às vezes não é. Né? Às vezes a pessoa tem compromissos. Né? Há quanto tempo estou aqui? Eliane Aleixo. Ah, bom, acho que eu sei quem é você. Então, minha gente, vamos lá. Pensou, seu pensamento é fixo no sexo, né? Então, tome cuidado, tá? Tem o caso da masturbação, né? Que é a pessoa mesmo tentar se resolver sexualmente. O que os espíritos dizem também que é uma coisa incompleta, sabe? Que não é essa coisa assim tão interessante, não. Que a energia também fica estagnada, ela não gira, tá? Que é uma coisa, e a gente vê sites de sexólogos falando, né? Que você tem que conhecer seu corpo, as potências do seu corpo. Nossa, eu já ouvi cada coisa. Nossa, pergunta de adolescentes, às vezes, e eles respondendo assim, não, você tem que pesquisar seu corpo, você tem que sentir os prazeres do seu corpo. Olha, isso é muito perigoso isso, sabe? Por quê? Porque a energia fica estagnada, sabe? E isso perturba a paz da pessoa, tá? Também esse detalhe. Eu vou passar bem rápido nisso, porque tem muita gente que pode não gostar da gente estar falando, né? Mas estude lá nos livros espíritas que vocês vão ver que a espiritualidade orienta o contrário. A espiritualidade orienta o seguinte: encontrou sexualmente, ou é para procriar, ou é para troca de energias nobres, ou os dois. Fora isso, tá muito difícil. Tá bom? Bom, então continuando aqui o raciocínio, né? Agora a gente já pensando na recuperação, né? Como é que seria, né? Então, os abusos da sexualidade está intimamente ligado ao nosso mundo afetivo, às nossas paixões e ao nosso amor egoísta. Isso é que o Emmanuel coloca. Os abusos da sexualidade estão ligados ao nosso mundo afetivo não resolvido ainda, né? Porque se eu tenho afeto, por exemplo, eu tenho afeto por um tipo de corpo. Eu não tenho afeto pela pessoa, eu tenho pelo corpo. Então o mundo afetivo, eu gosto da pessoa assim, assim, assado, né, tal. Tem casos de prostituição que o cliente pede, né, como é que ele gosta aí. Então isso é afeto de corpo. E isso, afeto de corpo, é afeto de ilusão, de superficialidade, não quero usar essa palavra, mas é de uma coisa que vai acabar. O corpo acaba. Então, ele tá com o afeto distorcido, enquanto que o afeto está ligado à alma. Eu tenho que ter afeto pelo espírito, pela pessoa, e não pelo corpo que ela está usando, ou que ela está encarnada. Então, Emmanuel vai dizer que é o problema de afetos nesse campo, nesse sentido, né? Afetos físicos, né? De paixões desenfreadas, porque a paixão é bom de ter paixão. Claro, mas não desenfreada, daquela loucura, como Allan Kardec coloca, né? É como se você subisse no animal e o animal saísse galopando sem você ter controle nele. Você vai cair dele e pode até morrer. Então, paixão, tem que tomar cuidado com paixão. Os hindus têm uma teoria lá que diz o seguinte: o relacionamento tem que começar em fogo brando. Ele só aquece depois, que o relacionamento está bom, tá firme, tá perfeito. Aí sim aquece. Não sei se vocês sabem dessa teoria dos hindus. Não, tem gente que vai pelo contrário, vai pela paixão, né? E aí depois a paixão, o fogo apaga, pronto. A água esfria, aí já se foi uma tentativa frustrada.
Então, paixões, e ele fala também do egoísmo, o amor egoísta, ou seja, eu quero para mim. Eu estou querendo saber se você vai me completar. Se você é bom para mim, é boa para mim. Se não for, depois eu te jogo fora. Né? Tem um texto que nós tínhamos na peça que, nossa, era muito triste esse texto. Não sei para que eu escrevi isso, mas escrevi. É assim, usou, sujou, lavou, tá limpo. Nossa, gente. Não foi o que escrevi, não. Foi de um texto que eu colei isso aí. Usou, sujou, lavou, tá limpo. Isso é faca, é garfo, panela, né? E nós somos isso. Está muito ligado a esse tipo de relacionamento sem responsabilidade. Né? Está muito ligado a isso. Usou, sujou, lavou, tá limpo e vão para frente. Não, minha gente, não dá mais. Vou dizer para vocês de coração, se você está pretendendo ir para um mundo de regeneração, isso aí não vai ter caminho lá não. Sabe? Isso não vai ter consistência lá não. Homens que renegam os sagrados compromissos do lar. Olha só. Então, aí, o ideal do sexo é num lar. Estou falando aqui André Luiz no livro Ação e Reação, minha gente. Não é o Guaraci. Por caridade, não sou eu. Compromissos do lar. Tá vendo? Então ele fala, homens que renegam sagrados compromissos do lar, mulheres que desertam dos deveres nobilitantes para com a família, pais que abandonam os filhos, mães que rejeitam rebentos mal nascidos, quando os não assassinam covardemente, tudo isso em razão da sede de prazeres sexuais, que não raro lhe situam os passos nas sendas tenebrosas do crime. Olha o que o sexo faz, né? Olha que coisa séria. Esses abusos são comuns nas criaturas humanas, pois estamos, muitos de nós, escravizados ainda às emoções inferiores, à sensualidade, aos desejos imediatistas e sem disciplina sem disciplina e responsabilidade. Então nós vimos que o que é sensualidade? Sensualidade vem de sentir, né? É só a sensação, sentir sensação. Isso é animal, minha gente. Animal é que sente sensação. Animal é assim. Então, sensualidade, esse jogo de corpo sensual, proposital para atrair parceiros ou parceiras, isso é crime. Que você está cometendo contra quem? Contra você mesmo. Não é contra ninguém, não é contra você mesmo. Porque você está contra as leis de Deus. Tá? Então veja bem, analise a palavra sensual. Né? E você vai ver que esse jogo de sensualidade, que hoje está em voga, né? Hoje eles fazem concurso da mulher mais sensual, do homem mais sensual. Meu Deus, que coisa triste, que é isso? Só porque tem um corpo que naquele momento da encarnação atende às determinadas medidas, né? E aí, nossa, maravilhoso. Daqui a pouquinho começa a sair de moda, né? Cadê as Miss Brasil? Né? Cadê? Que sumiram, né? Não tem mais isso. São pessoas hoje até bonitas que estão aí, são bonitas, mas já envelheceram. Então, para que eu vou usar isso? Porque eu faço um projeto desse de sensualidade, eu estou impregnando a minha alma dessa serpente, né, da sensualidade. Porque a sensualidade não imita uma serpente, a pessoa não anda assim jogando o corpo. Então, é uma serpente de fogo. Vocês sabem o que é o mito do dragão? Vou contar para vocês o mito do dragão. Diz que o dragão, ele é um lagarto grande que cospe fogo pela boca, não é assim? Esse é o mito do dragão. O que significa isso? Né? Se você pegar a mitologia da Mesopotâmia, você vai ter o dragão Talmate, que foi morto por Marduk, que era o grande príncipe da luz. Então o dragão,
é aquele que insinua como um lagarto e queima o cosmos, queima a harmonia. Ele põe fogo na harmonia para gerar o caos. Então o dragão é o senhor do caos. Então por isso que essa representação do dragão jogando fogo pela boca, ele vai desarmonizando, ele vai criando caos, certo? E a sensualidade assemelha muito a isso. A pessoa vai jogando e jogando fogo, ou seja, tirando a tranquilidade, a harmonia do outro da outra. Sério, muito sério. E aí a espiritualidade fala exatamente sobre isso, sabe? Emoções inferiores, sensualidade, desejos imediatistas, sem disciplina e sem responsabilidade. Bom, está escrito lá no livro Ação e Reação, tá, gente? Os que abusam do sexo não estão simplesmente entre os frequentadores inveterados dos prostíbulos, mas em todos aqueles que, experimentando conflitos do sentimento e cultivando a afeição falsa, abandonam compromissos sagrados, gerando sofrimentos para outro, buscando cegamente satisfazer os seus desejos inferiores, não se importando as consequências que daí possam advir. Tá? Isso vem da espiritualidade. Tá? Pelos conflitos do sentimento, muitos crimes são cometidos atingindo não somente os corpos físicos, mas corações alheios, criando resultados tristes e dolorosos nos destinos das próprias almas envolvidas, seja nas zonas sombrias do mundo espiritual ou quando nas experiências da vida terrena. É que o médico espiritual nos elucida. Esses abusos sexuais são responsáveis não apenas por largos tormentos nas regiões infernais, mas também por muitas moléstias e monstruosidades que ensombram a vida terrestre. Eu já vi uma palestra uma vez de nascidos, né? Deformados pelo sexo. Olha, minha gente, não queiram ver. É muito triste. Porque a gente não fica sabendo disso. Isso nasce lá no hospital. Né? Muitas vezes nem os enfermeiros ficam sabendo. Ali mesmo eles escondem, né? Dão um jeito de acabar. Mas são criaturas com expressões terríveis. Tem um caso, nossa, triste. Mas eu vou falar para vocês que eu vi. Um caso que o homem era 80% pênis. 80% pênis. 20% era uma coisa lá, que podia ser cabeça, braço, qualquer coisa assim. Aí você pensa, o que é isso? Ideia fixa. Quantas enfermidades físicas, quantos desequilíbrios mentais complexos, quantos problemas graves de relacionamento afetivo na equipe familiar têm suas origens no abuso das faculdades sexuais em vidas passadas? Porque a gente traz esse processo, né? Depois de perpetrados abusos sexuais na vida física, após a morte, o espírito experimenta sofrimentos inenarráveis. A gente vai estudar isso no Evolução em Dois Mundos, né? Então, somente nos esclarecimentos do Evangelho de Jesus, quando buscado com sinceridade, encontraremos os remédios, luzes, para a reeducação das energias criadoras, do sexo em todos nós, através da disciplina dos nossos sentimentos, do aperfeiçoamento das nossas afeições, do enriquecimento de valores nobres no coração, resolvendo em definitivo o vai e vem dos sofrimentos expiatórios. Isso é a terapia para a cura. Para que eu vou ter que usar essa terapia se eu posso me resolver desde agora? Não aceitando essa colocação intempestiva de sexo, né? Não sei, as pessoas que estão acompanhando conosco as lives das 6h30, maratona, a gente fica encantado com o que a gente estuda. Né? Tá aqui o Raul, tá a Débora, tá aqui mais, a Dorinha tá aqui também, a Célia, a Lucelena, Carlos Cabral, que estudam conosco. Nossa, a gente fica encantado com o que a gente estuda. Muita coisa maravilhosa que a espiritualidade está nos passando, e a gente fica preso no lago
pútrido do sexo, um sexo inveterado, daquela coisa, né, que não constrói espiritualmente ninguém. Então, esse estudo que nós estamos fazendo hoje, minha gente, é assim, eu tirei ele todinho da espiritualidade para não dar dúvida, assim, foi cabeça sua, não, para ser tirado da espiritualidade. Porque nós temos que ler isso, e se nós quisermos realmente aproveitar a nossa encarnação, isso tem que ser fator de honra para nós. Então, eu aconselho vocês a ler o livro Sexo e Evolução, do Walter Barcelos. Não deixem de ler esse livro. Ele está em PDF grátis, você pode baixar lá, tá? E o livro Sexo, Vida e Sexo, do Emmanuel, e o Ação e Reação, e outros livros que falam sobre sexo da coleção da Andréa Luiz. Muitos livros falando sobre sexo. Então, gente, é preciso gostar, né? Gostar de nós, gostar de nós. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Como é que eu vou falar? No santuário, tanto masculino quanto feminino, existe um néctar lá. Tá? Um néctar. Isso aí está na intimidade do masculino e na intimidade do feminino. Tá? Então tem um néctar. É como se fosse um néctar. Eu vou dar esse nome, nem sei se é isso. Um néctar. Sabe quando o beija-flor vai lá e pega o néctar da flor, quando a abelha vai lá? Então, tem aquele néctar. Quando alguém penetra neste néctar do outro ou da outra e absorve um golinho deste néctar, ele fica preso a esse néctar. Sabia? Aí, se ele teve um compromisso, tá? Ou casado, ou com compromisso legal, né? Como eles falam hoje, é compromisso sério, né? Num compromisso sério, relacionamento sério. Então, se ele prova deste néctar um do outro, eles estão interligados, minha gente. André Luiz chega a dizer o seguinte: é um nó que você não arrebenta, você tem que desfazer. Aí você faz o seguinte: você encontrou uma pessoa, essa pessoa é tudo, é o Deus ou a deusa do céu, na terra. Aí você vai ficar com essa pessoa. Mas sim, né? A vida pode, né? Então, você vai lá, aí dá azar de você tomar desse néctar, um do outro. Vocês estão presos um no outro. Olha, isso vai durar séculos para vocês resolverem isso. Isso é o amor casual. Pode acontecer esse perigo grave, gravíssimo, que é pior do que o perigo da energia. É o néctar. Minha gente, eu estou passando para vocês uma coisa muito séria para vocês refletirem. Muito séria. Então, se você gostou de alguém, achou legal, interessou, é uma pessoa fantástica, é isso assim, namora primeiro, como diz Emmanuel. Mas não é namorar com sexo, é namorar mesmo. Ó, a gente encontra para ir logo no cinema, a gente vai amanhã na casa de não sei quem. Namorar, essa coisa bonita, lúdica. Antigamente a gente levava flores, fazia poesias. Hoje, coitada dessa juventude, nossa, não faz nada disso. Tinha aquele negócio do meu diário, né, que você respondia as perguntas, né? A menina estava interessada no menino, ela mandava um caderno para ele responder, e tinha as perguntas mais que ela interessava dele, né? Você gosta de alguém? Não sei o quê. Aí o menino, né, ia falando, aí é aquele jogo bonito do namoro, da aproximação. Hoje vocês não vivem, a juventude não vive isso, só vive sexo. Aí depois que você namorou, aí você vai provar esse néctar, você já está consolidado na relação. Aí não tem problema, esse néctar vai te fortalecer na relação. Meu amigo, você vai viver 60 anos casado, ou vivendo com essa pessoa. Hoje não pode ficar falando muito de casar, que tem gente que não gosta de casamento, mas olha, você vai viver... Não tem casamento aí que durou 60 anos? Por quê? Provar o bendito do néctar. E aí, meu amigo, aí já não é mais sexo, né? Aí é aquele negócio, sabe? Eu li uma história uma vez de um senhor, né? Que ele ficou viúvo, né? Ele foi casado 60 anos.
Aí ele ficou viúvo. Aí numa das manhãs que ele foi tomar café, ele escreveu uma carta para a falecida, né? Meu amor, que saudade de você partir o pão para mim me entregar. E de eu molhar o pão no meu café e colocar na sua boca. Ah, gente, peraí. Que isso? Isso é vida. Isso é amor, isso é afeto. E a gente fica aí brincando, achando que é o suprassumo, que eu faço o que eu bem entendo. Não, minha gente, não é isso que Deus quer de nós. Ele não nos criou para isso. Bom, já estamos terminando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É uma responsabilidade muito grande usar o sexo desvairadamente. Raul, é um crime contra a própria pessoa. Eu estou assim falando porque a espiritualidade está me ajudando aqui. É um crime, gente. Você usar o sexo sem responsabilidade é um crime contra você e contra a pessoa que você usou, né? Una. Débora, tudo é efêmero, né, Débora? Sim. WhatsApp pergunta, como se processa obsessão relacionada ao sexo? É porque você abre o campo, você se desguarnece, e aí, amigo, tá cheio. Eles não falaram aqui que tá cheio de gente tormentada no mundo espiritual por causa de sexo? Aí abre o campo, esses espíritos atormentados vêm todos, né? Vêm todos. Tem um caso, Simone, se passar um pouquinho, tem problema? Me fala aí. Então tem casos, minha gente, vou dizer para vocês, tem casos assim, tem um caso que o André Luiz relata de um moço que ele estava numa reunião mediúnica, aí ele vai para casa e eles acompanham ele. Quando ele chega lá na rua, depois da reunião mediúnica, tinha um monte de mulher, né, esperando ele. Mulher desencarnada, né? Agarrando ele, aquele negócio todo. Ele fica assustado. Mas ele não está numa reunião mediúnica? Tá, mas o pensamento dele está no sexo. Aí eles vão para casa e a equipe vai junto, né? Aquela algazarra, né? Daqueles espíritos desencarnados, atormentados sexualmente, sugando as energias daquele encarnado. Aí quando chega em casa, acontece uma coisa fantástica. Elas entram com ele dentro de casa. Só que a esposa dele era casada, já estava deitada, já estava dormindo. E aí, quando ele vai entrar no quarto, a espiritualidade não permite que aquelas mulheres desvairadas entrem. Aí o André pergunta, por quê? Sabe por quê? Porque aquela mulher era digna. Então, pela dignidade daquela mulher, não tiveram acesso. Imagina se aquela mulher fosse também complicada nesse campo. Essas outras mulheres entrariam e fariam ali sexo grupal. Então, isso é obsessão. Então, você que me perguntou, né, como que processa obsessão, é pela invigilância. Pensamento invigilante. Aí os espíritos vêm, porque tudo, nós estamos entrelaçados, então é uma atração de um pelo outro, atração fluídica. É preciso que a gente analise isso. Se você se pegou pensando em sexo, faça uma prece na hora, sabe? Para evitar que a obsessão aconteça, tá? Banalização da oportunidade de vida, isso, Débora. Raul, é verdade. O espírito vai sofrer uma imensidade de angústia e sofrimento com relação ao sexo, sim. O que era uma coisa assim muito, muito, né, bonita, interessante, né, acaba sendo uma tragédia na vida da gente. Excelente estudo, obrigado, Deise. Aldelina, ótimo estudo. Luciana, gratidão por mais essa oportunidade de estudo, tema discutido com muita sutileza. Tem que ser sim, é um assunto muito complexo, porque as pessoas que às vezes querem errar, elas não aceitam muito quando você diz, não é só no sexo, não, em outras coisas também. Se você fala por um ladrão, né, o problema do roubo, o que acontece, ele não vai gostar de jeito nenhum. Então, assim também, a gente tem que ser muito sutil, porque, afinal de contas, o livre-arbítrio existe, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Cada um vive da maneira que quiser viver, mas tem que ter essa consciência, né? WhatsApp, como se processa a obsessão? Já respondemos, né? Alcione, obrigado. Ah, tá. Bom, obrigado pelo estudo, até daqui a pouco. Então, minha gente, se ninguém mais tiver alguma pergunta, algum comentário, né? Eu vou já terminando aqui o nosso estudo, sabe? Espero que esses dois estudos sobre sexo tenham assim, explicado, aberto, né, para todos nós, eu também.
que eu também estudo aqui antes, né? Para a gente ter aberto essa questão do sexo, sabe? Existem dois assuntos relacionados a sexo que quem sabe um dia a gente faz, não agora, por hora não, sabe? Que é a homossexualidade e a pedofilia, sabe? São dois assuntos que seria interessante vocês estudarem. Mas estudem à luz do Evangelho e à luz da razão. Se você estudar o Evangelho, você vai encontrar respostas para resolver essas questões, tá? Mas é preciso que tenha muita cuidado. Bom, por hora, né, a gente vai respeitando todas as opções, sabe? Isso não nos compete, sabe? Os nossos irmãos e irmãs que nesse momento estão vivendo a homossexualidade, eles merecem todo o nosso respeito, todo, certo? Porque tem muito heterossexual que são pessoas complicadas, desorientadas. Então é preciso a gente ter muito respeito, tomar muito cuidado com o que a pessoa fala sobre isso, sabe? E se alguém quiser estudar um pouco mais esse assunto, eu vou indicar para vocês o livro do Jorge Andréa, que foi um senhor do Rio de Janeiro, que ele morou, ele trabalhou lá na Francisco Xavier, no Centro Espírita Regeneração, não sei se vocês conhecem lá, a Francisco Xavier 609, quase em frente ao Maracanã, depois da UERJ ali. Então, ele escreveu um livro chamado Forças Sexuais da Alma. Tá? Então, leiam esse livro. Ele deve estar já em sebo, ou então um PDF, dá uma olhadinha nesse livro, que vai orientar muito. Né? Muito bom. Um abraço para todos vocês, até às 18h30, né? Hoje nós vamos estudar um assunto muito legal, que é a condução divina, agora às 6h30. Que se alguém quiser que está aqui, que não participa dessa nossa maratona, nós já estamos terminando o 3º mês já da maratona diária, né? E hoje nós vamos estudar a condução divina às 18h30 no Grupo Espírita Virtual Caminho de Luz. Tá? Grupo Espírita Virtual Caminho de Luz, na página do Facebook. Vocês podem entrar lá também. Estaremos hoje juntos na maratona e no encontro 3 da Evolução em 2 Mundos, amanhã às 10 horas. Agradeço de coração, em nome de toda a família Gresg, e eu também agradeço a todos vocês, e até daqui a pouco às 18h30 e amanhã às 10 horas da manhã. Muita paz, muito obrigado por tudo, fiquem com o Senhor Jesus.